Finalmente estreou a tão esperada segunda temporada de Loki, que é, sem dúvida alguma, uma das melhores séries da Marvel. Você já teve aquela gaveta bagunçada em algum lugar da sua casa, cheia de coisas misteriosas que você sabe que são importantes, mas ao mesmo tempo não faz ideia do que tem lá dentro? Bem, o primeiro episódio de Loki deixou a gente com a mesma sensação. Pois é, essa é a magia do Deus da Trapaça, sempre nos surpreendendo mesmo quando estamos completamente perdidos em suas artimanhas. Nós assistimos o primeiro episódio e neste vídeo vamos te dar um panorama do que vem por aí. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a estabilizar as linhas temporais e que assim possamos te trazer cada vez melhor conteúdo. E se fosse você, ficaria até o final do vídeo para não provocar nenhuma ramificação no tempo e para não perder uns easter eggs e umas pérolas bem interessantes que eu vou te contar. Vamos lá? Apenas para te lembrar do brilhante elenco que faz parte dessa série, o talentoso Tom Hiddleston volta como Loki e Owen Wilson como Mobius. Temos ainda Gugu Mbatha-Raw, de Black Mirror, como a poderosa Ravonna, e Sofia Di Martino como Sylvie, uma das tantas variantes de Loki por quem ele se apaixona. Ke Huy Quan, o ator vencedor do Oscar como melhor ator coadjuvante, pelo alucinante filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que seja dito, também trata de multiversos, se destaca como a novidade do elenco na nova temporada no papel de Ouroboros. Parece que os produtores de Loki, após assistir o filme e ver a impressionante repercussão que teve, pensaram nele como a primeira opção para o papel, pois acharam que seria uma adição imperdível para a série. Por isso chamaram às pressas para convidá-lo, o que para nossa sorte deu certo. Mobius! Uau! Que bom te ver de novo! Agora, recapitulando um pouco. Na primeira temporada, Loki é levado para a Autoridade de Variância Temporal, AVT, depois de roubar o Tesseract e recebe a difícil missão de capturar uma variante de si mesmo sob a supervisão do agente Mobius. Tudo o que acontece lá é exatamente o ponto de partida para esta segunda temporada, em que Loki precisa lidar com os deslizes temporais que o fazem viajar involuntariamente entre o passado e o presente, consequência do caos deixado por Sylvie no multiverso no final da primeira temporada da série, onde praticamente destruiu a agência dos Vigilantes do Tempo, revelando a todos a enganação orquestrada pelas enigmáticas figuras consideradas suas líderes e complicando a situação do universo de uma maneira quase que irreversível. Ao aparentemente matar Kang, Sylvie deu início ao fim de tudo que existe, pois fazendo isso, ela convocou a vinda de incontáveis versões do vilão, aparecendo de todos os cantos da existência. Ao voltar à AVT, Loki encontrou uma realidade diferente da qual se lembrava, e lá ninguém o reconhecia, sem falar que Kang agora passou a ser a autoridade máxima, pelo menos na versão do multiverso onde Loki aparece. Para tentar resolver toda essa bagunça, Loki e Mobius, quando finalmente conseguem coincidir na mesma linha temporal, vão buscar a ajuda de Ouroboros, que é basicamente um mecânico da AVT, inventor de muitos equipamentos e bugigangas. Como já foi revelado, os funcionários da AVT são pessoas que foram raptadas de diferentes realidades e tiveram suas memórias apagadas, tudo para se tornarem os melhores funcionários para a organização criada por Kang. Então é muito provável que antes de Ouroboros ser levado para a AVT, ele pudesse ter sido um cientista brilhante em sua antiga vida. Com Loki sofrendo esses esquisitos deslizes temporais, que teoricamente não poderiam acontecer na AVT, mas aproveitando-se disso para dar algumas indicações ao Obi do passado para que possa ajudá-los no presente, as ramificações no tempo estão fora de controle, e sob o risco de sofrer uma espaguetificação ou perder a pele, Mobius e Loki tentam consertar as coisas, ou pelo menos atrasá-las um pouco. Não preciso dizer que tivemos um primeiro capítulo absolutamente caótico, porém super divertido. Meio exagerado, não acha? Achei que foi na medida. Esta segunda temporada de Loki promete ser uma jornada épica no universo da Marvel, que sabemos que está preparando o caminho para a nova fase do MCU que já começou com o filme Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. Vamos ver como, com todos esses eventos, o Deus da Trapaça vai se encaixar nesse quebra-cabeça. Já deixou seu like e se inscreveu no canal?
Então aproveita que agora eu vou te contar umas curiosidades incríveis sobre a série que aposto que você não fazia ideia. Você sabia que até os nomes dos personagens têm relação com a temática temporal da série? Mobius tem seu nome emprestado da fita Mobius, que é uma fita na qual colamos os dois extremos após fazer uma meia volta nela, o que forma uma imagem tridimensional do símbolo do infinito. E Ouroboros é um conceito simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a própria cauda. O Ouroboros costuma ser representado pelo círculo, o que parece indicar, além do eterno retorno, a espiral da evolução. Acho super bacana quando os criadores usam esses detalhes que fazem toda a diferença. E como não podia ser de outra forma, o primeiro capítulo já nos trouxe alguns easter eggs bem interessantes. O primeiro tem a ver justamente com o Ouroboros. Para quem não sabe, o ator começou sua carreira em Hollywood bem novinho, protagonizando filmes como Indiana Jones e Os Goonies. Quem passou sua infância nos anos 80 vai se lembrar bem. No filme Os Goonies, seu personagem Dado é especialista em construir bugigangas, exatamente como seu Ouroboros de Loki. Sem contar que o personagem Joe B tem na sua jaqueta vários patches, assim como seu personagem do filme. Que legal, né? E o outro easter egg que se passou na cena pós-créditos do capítulo deixou os fãs dos quadrinhos de Thor revolucionados. Sylvie aparece em um campo, e uma legenda nos mostra que ela está em uma ramificação do tempo em Broxton, Oklahoma, no ano de 1982, onde logo encontra um McDonald's da época excepcionalmente retratado. Bom, esse lugar é onde nos quadrinhos Thor constrói seu castelo e funda Nova Asgard na Terra. Outra coisa muito bacana é que nessa saga dos quadrinhos que se passa em Broxton, pela primeira vez aparece Loki em sua versão feminina, o que não é completamente exato, pois Sylvie não é o mesmo Loki, mas sim uma variante de outro multiverso. Mas de todos modos, a referência é mais do que válida. Você é o deus da mentira. Bancamos deuses. Somos deuses. Mas sua torta tá ótima. E você, o que achou do começo da nova temporada de Loki? Curtiu o novo personagem? Sem contar Loki, nosso personagem favorito era Mobius, mas agora Obi passou na frente. Deixa nos comentários qual é o seu. E aproveita para dar uma espiada nos outros vídeos do canal, tem muita coisa legal lá. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Seu apoio é fundamental para evitar que percamos toda a pele e para nos motivar a te trazer cada vez melhor conteúdo. Até a próxima!